com a mão no coração, então. Vamos falar com Jesus agora. Você sabe que eu gosto de lembrar que o que Deus espera de nós é sempre um coração sincero. Quando você chegar, entrar, for falar com Deus, tiver aqueles momentos com o Senhor, o que Deus espera encontrar é um coração profundamente sincero, verdadeiro, honesto. E é isso que cada cristão, é com isso que nós temos que nos preocupar. Quando entrarmos na presença de Deus, quando nos curvarmos diante dEle, tem que haver honestidade, sinceridade, verdade no íntimo, como está no Salmo 51. Eu amo o Salmo 51. Maravilhoso. Fala com Deus. Conversa com Ele. Faça valer esse momento no templo. É aquele momento de você dizer para Deus: Senhor, eu venci desafios para estar aqui. Eu me sinto abençoado por isso. Eu vim te adorar. Eu te amo. Fala comigo, renova as minhas forças. Entra, meu Deus, com poder na minha vida. Eu quero ouvir a sua voz. Eu não quero que seja mais uma reunião na minha vida. Eu quero que essa reunião transforme a minha vida. Que a palavra entre de forma revelada. E com essa revelação, através da revelação da tua palavra, eu possa me conhecer ainda mais. E me conhecendo, dar ao Senhor condições de fazer tudo por mim. Ó, meu Deus, obrigada pela vida, pela salvação, pelas oportunidades maravilhosas, por esse dia. Obrigada por todo o bem que tem nos feito. Obrigada, Senhor, eu te amo. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros. O que falamos, pensamos, fizemos que tenha entristecido o teu Espírito Santo, nos perdoa. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, passa do teu sangue sobre nós, corpo, alma e espírito, passa do teu sangue sobre os nossos pensamentos e sentimentos, passa do teu sangue sobre toda a igreja, todo o nosso povo, passa do teu sangue neste templo, passa do teu sangue sobre os nossos templos, os nossos líderes, o nosso povo em todo lugar. Visita os nossos templos agora, que a palavra seja pregada com temor, com responsabilidade, que nenhuma pessoa saia da mesma maneira, indiferente a tudo que vai ouvir, que seja uma noite de poder, de transformação para todos nós. Eu quero experimentar a sua glória, eu quero ir para o outro nível, e oro para que cada um vá também. Nós precisamos ouvir a sua voz, nós queremos crescer, nós queremos progredir, nós queremos avanços na nossa vida, nós chamamos, nos ajuda. Perdoa as nossas falhas, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Eu repreendo todas as obras do mal, setas demoníacas, dardos demoníacos. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo toda a força do inferno, tudo que se levantou para atrapalhar a reunião, para roubar mentes, corações, cansaço, desânimo, estresse. Eu repreendo em nome de Jesus toda opressão, sai em nome de Jesus, inveja, olho gordo, maldade, saiam em nome de Jesus. Quebro pragas, maldições, setas demoníacas, eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre mentes e corações. O sangue de Jesus tem poder sobre essa reunião. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Senhor, nos cubra com teu sangue. Eu quero um revestimento de poder sobre cada um de nós.
Senhor, nós precisamos ser revestidos de força, de poder, de autoridade. Encha-nos da sua presença, que possamos tocar nela. Assuma o controle deste trabalho e se manifesta aqui, Espírito Santo. Nós temos sede do Senhor. Nós queremos ouvir a sua voz. Nós queremos ser modificados por intermédio da sua palavra. É o que eu peço, eu agradeço, eu tomo posse, eu creio, meu Pai, eu creio, Jesus, eu creio que está conosco, nos dá unção, inspiração e poder, é o que eu peço. Nós precisamos do Senhor. Muito obrigada por todo o bem que tem nos feito. Nós te amamos. Assuma o controle do trabalho. Obrigada, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2019. Emanuel. Deus está comigo. E eu creio nisso. Amém? Sentem-se, por gentileza. Queridos, pessoas que são boas em arrumar desculpas, você pode ter certeza que não são boas em mais nada. Quando uma pessoa se especializa, se concentra em viver arrumando desculpas, ela se torna perita no assunto. Consequentemente, se ela se torna perita em arrumar desculpas, ela não vai ser boa em mais nada. Porque o foco dela vai ser esse. Desculpas são muletas que paralisam a vida. E hoje, no final, a última leitura que eu vou fazer é de um paralítico, e a gente vê que as desculpas, elas transformam vidas em paralíticos espirituais, emocionais e, consequentemente, sem vitórias. Deus, Ele quer agir na nossa vida. Mas o nosso desejo de vencer tem que ser maior do que as desculpas. E eu não tenho dúvida que a palavra de domingo foi uma preparação para o início do propósito. Essa palavra vem com essa finalidade. Porque a gente que lida com pessoas encontra muito isso. Eu quero muito, eu desejo, eu sonho, mas tem sempre um mas e mais. Uma desculpa, um argumento. Porque a verdade é que quanto mais eu vivo, mais eu posso afirmar que quando uma pessoa quer fazer algo, ela faz. Ela só não faz se ela não quiser mesmo. Porque a experiência da gente com as pessoas e com a nossa própria vida mostra que quando uma coisa está dentro da zona de interesse, a pessoa não mede esforços, consequências, às vezes ela é inconsequente. E tem muita gente paralítica na vida. Não é por acaso que o exemplo que Jesus usou para uma vida que não anda é de paralítico. Quando uma vida não anda, essa vida é uma paralítica, uma vida paralítica, uma pessoa que está paralisada na vida, nada anda. Você pode ter certeza que as desculpas são bem maiores do que os desejos. O desejo de mudar, o desejo de ter uma vida diferente. E
nós nos tornamos paralíticos na vida à medida quando as nossas desculpas vão crescendo e sabotando a nossa vida. As desculpas, quando as nossas desculpas sabotam o nosso destino, é quando você se torna um paralítico na vida. E tem muita gente paralítica na vida porque tem vivido assim. As desculpas têm sabotado o destino da pessoa. As desculpas. Você sabe que eu estava ainda lendo a respeito, de novo, eu amo aquela passagem do Pedro andando sobre as águas, e eu estava vendo aquilo, né? Que coisa interessante. Bom, nós já falamos sobre isso, tinha lá, os 12 estavam lá, e só um pediu para sair. E em nenhum momento a ideia do Pedro sair do barco foi de Jesus. Em nenhum momento. A ideia de sair do barco foi do Pedro. E isso traz uma revelação tão grande para nós, porque foi quando ele teve a ideia que o Senhor disse, venha, e o sobrenatural aconteceu. Então, o que nós vemos? Que esse ano é um ano, com essa palavra que nós temos, de ter ideias impossíveis. E o que vai acontecer? Deus vai nos honrar. Porque a ideia de sair do barco não foi de Jesus, foi do Pedro. Então, quando uma pessoa ela quer viver o sobrenatural, ela age no natural. Porque para Deus agir de forma sobrenatural, primeiro eu preciso agir no natural. De forma natural. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso agir no natural. Que é a história, tire a pedra e eu ressuscito o morto em decomposição. Mas alguém tem que tirar a pedra. Alguém tem que ir lá e fazer o que é preciso. Enfrentar os 450 profetas de Baal era com Elias. Fazer fogo cair do céu era com Deus. Estender a vara sobre o mar era com Moisés. Fazer o mar se abrir era com Deus. Dar voltas ao redor das muralhas era com Josué e o povo. Fazer as muralhas caírem com Deus. Então, nós vemos que eu preciso estar decidida a fazer algo, a dar condições para Deus. Sem desculpas, assumir responsabilidade pela minha vida, pelas minhas escolhas, e contribuir para que Deus possa fazer. Porque se eu quero uma vida fora do comum, eu tenho que ter disposição. Eu quero fogo caindo do céu, eu tenho que ter disposição de ir para o Carmelo e enfrentar os 450 profetas de Baal. Eu quero ver o fogo do céu. Eu quero viver o milagre do azeite. Pegar as vasilhas era com a viúva. Fazer o azeite jorrar era com Deus. Mas antes ela tinha que pegar as vasilhas. Antes Elias tinha que ir para o Carmelo e enfrentar os 450 profetas. Antes Moisés tinha que estender a vara no mar. Então o Pedro teve a ideia. Uma ideia fora do comum. E não só ideia, coragem. Eu tenho que ter ideia e coragem. E Deus vai honrar. Ideia e coragem. Algumas pessoas, o problema não é nem falta
de ideia, de visão, Deus dá, mas elas não têm coragem. São medrosas, agem com covardia, elas não têm coragem de ir lá e sair. Elas pensaram, podia sair. Se Jesus está andando, eu também posso andar. Eu podia sair do barco, né? Eu podia. Ai, que vontade de sair do barco. Ai, que vontade de andar sobre as águas. Ai, que vontade. Aí eu podia. Que vontade, meu Deus, que vontade de fazer isso. Então faz, Pedro. Ah, não, acho que vou ficar quieto. Ai, não. Acho que vou ficar quieto, não vou falar nada, não vou mexer, deixa isso quieto. Não é assim que acontece muitas vezes? Teve a ideia, mas fica lá, conjecturando, mas e se, e o Espírito Santo está em mãos, vai meu filho, vai, fala, vai, eu vou honrar. Ai, não, a ideia é boa, vai rapaz, vai. Ai, meu Deus, que vontade, ai, que desejo, oh, meu pai, que coisa forte está dentro de mim. Eu queria sair do barco, Jesus está andando, quem sabe, né? Talvez eu poderia, né? Eu posso andar também, ele está andando, se eu falar com ele. Não falei nada, passou a minha oportunidade. Eu vejo isso muito acontecer. Não é falta, não é que a pessoa não pensa, não tem ideias, não tem visão, ela até tem, mas não tem coragem. Ela não tem. E aí é onde a vida dela... E por fim ela não tem e ela ainda arruma desculpa, né? Depois. Por que ela não viveu, por que isso e aquilo. Não foi, o Espírito Santo deu a ela, deu uma visão, deu algo maravilhoso lá, mas ela não colocou em prática. Ele não, ele teve a ideia e falou, Senhor, se é o Senhor me manda ao seu encontro, venha cá. E ele foi. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. O Senhor disse, venha. E ele viveu. Então a ideia foi dele, não foi do Senhor. O Senhor não chamou, foi ele que pediu para ir. De novo, o Senhor não chamou. Foi ele que pediu para ir. Aí sim o Senhor disse, venha. Mas foi ele que pediu, deixa eu ir. Então, aqui tem uma revelação muito, muito importante para nós. Porque, às vezes, você tem a visão, Deus deu a visão, deu a ideia, mas você não tem coragem de colocar isso em ação, de pedir para ir, de agir a sua fé. E aí, no fim, você acaba perdendo aquela oportunidade, aquele portal que foi aberto naquele momento, que dava a você condições de viver uma grande realização. Você teve, aquilo aconteceu, você pensou, aquilo existiu, mas você não colocou em prática. Em outros casos, já, que nós vamos falar depois, é quando você está em corpo, mas aquilo não aconteceu dentro de você. Já no caso do Pedro, aconteceu dentro dele e aconteceu fora, porque lá dentro ele creu naquilo e é exatamente isso. Tem que acontecer dentro da gente, as coisas acontecem duas vezes, uma dentro e uma fora. Então aconteceu dentro dele e ele teve coragem de colocar em ação. E algumas pessoas, elas até têm coragem de ir para um determinado lugar, como o senhor do tanque de Betesda, que eu vou falar já. Mas ele tem uma fé até um ponto, mas ele não dá prosseguimento, ele não vai avante naquilo. E é onde a pessoa se frustra e para, enfim, e se amarga e por aí vai. Vamos para Gênesis, Gênesis 3, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? E ele respondeu, vi
Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Claro que Deus sabia muito bem o que estava acontecendo. Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Isso aqui, você vê que o homem tinha comunhão com Deus, tinha uma vida com Deus. Quando se distraiu e fez aquilo que Deus disse não faça, agora começa a se esconder da presença de Deus, que é o que acontece quando uma pessoa, ela desobedece o Senhor. Ela simplesmente ignora a voz de Deus. Primeiro ponto, a primeira coisa que acontece quando uma pessoa começa a ignorar a voz de Deus, ela começa a se esconder de Deus, das coisas de Deus. Ela começa a fugir. Por quê? Porque ela não quer enfrentar a realidade. E nós vemos isso bem claro aqui no Adão, que ele era um sujeito que queria autoridade, mas não queria responsabilidade. E eu vejo isso acontecer muito com as pessoas. Elas querem resultado na vida delas, elas querem vitórias, mas elas não querem assumir a responsabilidade pela vida delas, pelas escolhas delas, pelas mudanças da vida delas. E quando você começa a ignorar a voz de Deus, não vai demorar, você vai começar a se esconder. Você vai começar a fugir. O Senhor disse para ele, quem é que disse? Aí ele disse para o Senhor, eu fiquei com medo. Você vê, esse homem nunca tinha experimentado medo na vida dele. O que trouxe o medo para ele? O pecado. Porque uma pessoa que está em comunhão com Deus, o medo não tem poder sobre ela, de paralisá-la. Quando uma pessoa tem comunhão com Deus, ela não precisa se esconder, ela não foge, ela não se esconde, ela não tem medo. Ela sabe que Deus está com ela. Quando uma pessoa começa a fugir, começa a se esconder, começa a manifestar o medo, a ter uma atitude de medo, você pode saber que aquele vínculo, aquele relacionamento que ela estava tendo com Deus, foi quebrado por alguma coisa. Aqui no caso deles, a incredulidade, passaram por cima da palavra de Deus. Aí ele disse, eu estou nu. Ele estava nu mesmo. Na verdade, esse nu nós temos que pegar aqui para nós um nu espiritual. Porque quando você se afasta da presença de Deus, quando você deixa de ter comunhão com Deus, você começa a ficar nu espiritualmente. E a Bíblia fala disso, não vou gastar muito tempo com esse assunto, mas a Bíblia fala disso, a própria igreja de Laodiceia fala sobre isso. Para você pegar as vestes brancas para vestir sua nudez, a nudez espiritual. Então, ele estava nu, Deus sabia, mas perguntou para ele, vamos ver qual a resposta dele. Você comeu do fruto da árvore da qual proibi de comer? É interessante, olha a pergunta, você comeu? Vamos ver, qual vai ser a resposta? Ele já está se escondendo, está com medo, está fugindo. Vamos ver se ele vai ser sincero. Qual a resposta que ele vai dar? Você vai assumir responsabilidade pelos atos dele. Até porque Deus não falou para Eva, não coma. Deus falou para o Adão falar para Eva. Então, Deus falou com Adão? Deus se comprometeu. A ordem foi dada para o Adão. Então o negócio era com Adão. E Deus falou com ele para ele falar para Eva. Aqui, quando Deus fez essa pergunta para ele, ele disse exatamente isso aqui. Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Então, nesse momento, você percebe que ele está culpando primeiro Deus, porque deu a companheira, e culpando a mulher, porque foi a mulher que deu. Quer dizer, em nenhum momento, não foi ele que desobedeceu a Deus, não foi ele que foi omisso, passivo e comeu do fruto. Entendeu?
Ele se colocou como uma pessoa que não tinha responsabilidade nenhuma sobre o que estava acontecendo. A culpa era de duas pessoas, a culpa era de Deus e a culpa da mulher. A culpa de Deus por conta de Deus ter dado a mulher. E a culpa da mulher porque a mulher deu o fruto para ele. Ele não tinha responsabilidade, ele se colocou como alguém, uma pessoa isenta de responsabilidade. É mais ou menos assim, se o senhor não tivesse me dado essa mulher, mais ou menos assim, não é assim. Se o senhor não tivesse me dado essa mulher, isso não teria acontecido. Então, a culpa maior é de Deus, depois a culpa da mulher, que me deu o fruto. Então, pessoas assim, aqui é uma desculpa, uma covardia, ele não assumiu responsabilidade. Enquanto muitos crentes, porque isso é para crente, a palavra é para crente, serve para todo mundo, mas aqui é crente, gente que diz temer a Deus. Enquanto crentes não se posicionarem, muitos crentes, assumindo responsabilidade pela sua fé, pelo seu relacionamento com Deus, pelas suas decisões, pelas suas escolhas, pelas suas atitudes, não há esperança. Não há esperança. Porque nós vemos pessoas arrumando desculpas o tempo todo. Por que você não ora? Por que você não busca? Por que você não lava no culto? Por que isso e aquilo? Normalmente as pessoas, ou elas vão dizer, há um problema em casa, há um problema com a família, ou o trabalho, estou trabalhando muito. Mas a verdade é que essa falta de tempo é a desculpa. É uma desculpa de quem perde tempo por falta de prioridade. Perde tempo, é uma desculpa de quem perde tempo por falta de prioridade. Quer dizer, a Deus não é a prioridade da vida dele. Então lá vem uma desculpa. E as desculpas vão sabotando o destino da pessoa. A vida dela está sendo sabotada por conta de desculpas, porque ela mesma começa a acreditar, dá tanta desculpa, que ela começa a acreditar nas desculpas dela, ela não assume responsabilidade pelas escolhas dela, pela vida dela, pelos sentimentos dela. Queridos, tem gente que até hoje tem capacidade de dizer assim, não, eu estou assim por sua culpa. Não, você está assim por sua culpa. Eu estou assim porque você me deixou assim. Não, você está assim porque você permitiu que isso afetasse você. Eu sou infeliz por sua culpa. Não, você é infeliz por sua culpa. É por sua culpa que você é infeliz. Não, eu sou infeliz por causa dos meus pais. Eu sou infeliz por causa do meu cônjuge. Eu sou infeliz porque... Não, você é infeliz porque você é infeliz. Ninguém é culpado da sua infelicidade. Não existe a menor possibilidade disso. Não, isso não é uma visão pessoal, um ponto de vista meu. Isso é completamente... Você encontra esse princípio em toda a palavra de Deus. A responsabilidade pela minha vida, pelos meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções, minhas escolhas, minhas decisões, minhas atitudes. Eu sou responsável pelo que eu penso. Não adianta eu culpar o diabo, porque o papel dele é lançar o dardo, o pensamento negativo. E o meu é decidir não pensar. O que eu vou pensar? Eu vou pensar tudo que o diabo joga na minha cabeça? Ou eu vou pensar a palavra de Deus? Eu que escolho no que eu vou pensar. Você que escolhe. Sentimentos. Você que escolhe ser dominado por esses sentimentos, controlado por esse sentimento, ou não. Eu não supero. Seria bom você superar, porque senão quem vai perder com isso é só você. A sua vida que vai parar.
Quantas vezes eu encontrei pessoas magoadas com alguém e eu não consigo aceitar que essa pessoa me fez isso e ela me fez aquilo e não sei o quê. Eu falo, bom, está na hora de você então superar. Porque com certeza ela está vivendo a vida dela, quem está morrendo aos poucos é você. Isso não vai te ajudar, a vida é sua. Não vai adiantar nada você se jogar, fugir e se entregar às dores, às amarguras. Porque a desgraça vai ser sua. A ruína da vida vai ser da sua vida. Às vezes eu tenho a sensação que as pessoas não pensam no que elas estão fazendo com a vida delas. A sensação não é uma sensação, isso é verdade. Porque, de verdade, se a pessoa pensasse no que ela está fazendo com a vida dela, ela não faria. Eu vou me jogar numa cama porque alguém fez isso ou aquilo comigo, ele que se jogue. Eu não. Ah, me jogou o ódio. Tolhe de volta se você quiser, mas eu não vou pegar teu ódio. Querido, você há de imaginar que eu sendo uma pessoa pública, quantas vezes eu já fui caluniada, injustiçada e perseguida e criticada e alvo disso e alvo daquilo. O que você acha que eu faço no meu dia a dia? O que eu prego para você? A pessoa ela tem o direito de emitir a opinião dela e eu de aceitar ou não. De jogar o ódio dela, se ela quer, e eu de pegar ou não. Se eu pegar, a responsabilidade é minha. A culpa não é dela. Ah, ela me fez mal, ela me caluniou, fez isso, aquilo. Ah, é doloroso? Claro que é. Mas você escolhe se vai se ofender ou não se ofender. Se vai cair naquela cilada ou não vai cair. Ah, bispo, isso é muito difícil. Não, queridos, muito mais difícil é você viver lá remoendo dia e noite o que fizeram, o quanto me maltrataram, me traíram, fizeram isso e aquilo comigo, dia e noite, pensando, remoendo, se jogando, pensando o quanto a sua vida foi, que sua vida está horrível, minha vida é uma droga, olha o que fizeram comigo, eu não perdoo, eu não supero, e não sei o quê, e fica lá, remoendo, e agora eu não consigo nem me levantar, eu estou depressivo, eu estou isso aqui. Não, você não vai ficar depressivo. Você vai secar em vida. Você vai secar. Vai secar. Porque sentimentos miseráveis secam a vida da pessoa. Sentimentos miseráveis vão minando a pessoa. Vão drenando toda a vida, toda a força, toda a energia da pessoa. Até ela virar um zumbi. Um morto-vivo. Uma pessoa amarga que ninguém quer estar perto, que ninguém quer saber, porque chega um ponto que a família cansa. A gente lida com pessoas, sabe disso. Chega um ponto que a família cansa e fala, não, cansei, você não quer ser ajudado. Você não quer ser ajudada. Fica aí, não dá. Vai fazer o quê? A pessoa não quer. Como é que você tira uma pessoa do fundo do poço se ela decide não sair? Ninguém pode ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Ninguém. Você pode morrer, inclusive você acaba estragando com a sua vida tentando ajudar uma pessoa que nunca quer. Você está tentando um tempão, ela não quer. Assim, é a figueira infrutífera. Chega um ponto que você tem que parar assim, ela está me levando junto. Ok, escolha seu caminho, então eu já escolhi o meu. Você quer continuar gemendo aí, fica gemendo que eu não tenho mais o que fazer. Quer fugir da vida, e desculpas, e isso e aquilo. Ah, porque são tantas, porque a minha infância foi difícil. A Bíblia mostra isso. A infância de tantas pessoas, o começo de tanta gente foi difícil, e muitos têm superado. Ah, ninguém me ajudou. Tem um monte de gente também que não teve ajuda nenhuma, e tem vencido. Me traíram. O que mais tem nesse mundo, nos dias atuais, principalmente, é traição. Amigo que trai, marido que trai, mulher que trai, filho que trai. Traição de todo tamanho. E aí? O que nós vamos decidir? Que vida nós vamos levar?
Quais as escolhas que nós vamos fazer? Que tipo de vida você quer? É você que escolhe como vai viver sua vida. Remoendo tudo, sofrendo por tudo, lamentando tudo, culpando o mundo, eu estou assim por causa disso, eu estou assim por causa daquilo, eu estou assim por causa de não sei quem, eu estou assim. Não, você está assim porque foi como você escolheu viver a sua vida. Nós escolhemos. Ele foi lá e fez o que Deus disse para ele não fazer. Agora ele não quis assumir responsabilidade e saiu dando tiro para todo lado. A culpa de Deus é a culpa da mulher. O Senhor Deus então perguntou à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Mais uma desculpa. Ou seja, você está vendo que ninguém assumiu responsabilidade, que um foi jogando para o outro. Assim tem sido a vida de muitas pessoas. Elas não assumem responsabilidade, estão sempre jogando para o outro, que jogando para o outro, e jogando para o outro, e jogando para o outro. A culpa é da serpente, ela me enganou. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará, o pó comerá todos os dias da sua vida, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, esta ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez, com sofrimento, você dará à luz a filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Para o homem, e ao homem declarou, vamos juntos, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei a você que não comesse. Ok. Maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, e lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, e até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então, arrumaram desculpas, um jogou para o outro jogou para o outro, e Deus caiu nessa, Deus aceitou e eles terminaram bem. E Deus disse: bom, continue no Éden e vamos deixar como está. Vamos passar, né, uma borracha nisso e deixar para lá. E tudo bem, eu aceito as desculpas de vocês. Está assim? Não, não está. Não está, você sabe muito bem que não está. Todos tiveram consequências. A serpente, a mulher, o homem, todos tiveram consequências. Deus não aceitou as desculpas, Deus não engoliu as desculpas. Então, desde o início, desde o Éden, o homem vem arrumando desculpas e não assumindo responsabilidade. E desde o Éden, Deus está deixando bem claro: não adianta arrumar desculpas, porque não vai funcionar. Você é responsável pelo que pensa, pelo que sente, pelo que faz, e terá consequências. Olha o silêncio da morte. Vamos para Lucas 14. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Vamos juntos, mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir.
O servo voltou, relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. E disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Agora vamos juntos. Eu digo a vocês: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. E está falando de salvação. Esse banquete está falando das bodas, está falando do Senhor. E está falando de quê? De pessoas que eram os convidados, então são conhecedores. É o crente que é conhecedor, conhece a palavra, sabe tudo. Mas agora, Deus não é mais a prioridade da vida dele. Ele não está mais comprometido com Deus, ele não tem mais tempo para Deus, Deus não é mais a prioridade. Então tem uma desculpa. A desculpa são os bois, é a terra, é o casamento, e cada um tem suas desculpas. Por que você não está vindo no culto? Então, é o que o meu bebê. Todo dia tem mulheres dando à luz, todo dia tem mulheres com crianças, e você vê que aquelas que Deus é a prioridade, elas dão à luz, já estão na igreja, estão buscando a Deus, bebê não é problema, até porque, primeiro que gravidez não é doença, pós-parto também não é doença, e criança pequena não pode ser tratada como um problema. Filho é bênção. E não agora o impedimento da minha vida de eu buscar Deus. Tem gente que transforma. Uma vez eu falei para alguém, pais de primeira viagem, eu disse: pelo amor de Jesus, para de tratar essa criança como um martírio. A maneira que vocês estão lidando na criação dessa criança, lidando com ela, a maneira que vocês estão tratando as coisas, é como se isso não fosse bênção, mas sim uma maldição. As crianças, os bebês, quem não come, mama, chupa, tem que estar na igreja, recebendo essa unção. A gente tem que criar a criança, desde pequenininha, na presença de Deus, ensina o menino o caminho que deve andar. E assim, descomplicar. Não tem nada pior do que pais que complicam no lidar com o filho. Tem um bebê e complica. Trata essa criança como gente normal. Normal. Não tem nada melhor do que se criar uma criança de uma forma normal, livre. Às vezes se torna uma escravidão. E se torna um fardo. Um fardo. Um peso. E a primeira coisa que se vai fazer, que as pessoas vão fazendo é: agora não tem mais tempo para Deus, não tem tempo para orar, não tem tempo para ouvir a palavra, não tem tempo para nada. O que começa a acontecer? A casa começa a ficar de ponta, assim, uma bagunça. Um terremoto passou lá. Porque agora não tem tempo para Deus. Aí o casal começa a brigar. Não tem mais união. Acabou. Reino dividido já. A criança agora já começa a ficar oprimida por conta dos pais, porque os pais são culpados, levam opressão para a criança. O pai tão longe de Deus, não ouve a palavra, não ora, não tem tempo para Deus, começa a brigar. Não tem mais a bênção de Deus. A criança começa a ficar oprimida. Escravizar ainda mais os pais, porque agora chora de dia, chora de noite, mil problemas. E muitas vezes até aquela própria maneira de estar ali lidando com a criança, como se não fosse um ser humano normal, piora ainda mais as coisas. Sendo que a maternidade, o nascimento de uma criança em casa tem que ser uma coisa assim, natural, livre, gostosa, agradável, não fardo. Não fardo. De jeito nenhum. Nós tivemos nossos netos recentemente, eu tive meus netos, os 4,
Graças a Deus que eles seguiram as orientações tranquilas, não tinha fardo, não tinha pressão, não tinha nada. Sabe, tranquilo lá. A criança está lá, está tudo normal. Ah, vomitou, saiu pelo nariz, é normal, normal. É normal. Ah, está espirrando, isso aqui é normal. Acaba de sair, nasce, os primeiros dias espirra mesmo. Normal. Ah, está chorando, isso, aquilo outro. Não é nada, é fome. Pode dar mais TT que vai passar. Passa mesmo. Acabou. Ah, um biguinho estufou, isso aqui vai voltar. Fica tranquilo, é assim mesmo. Vai ficar tudo normal isso aí. Tranquilo. Sem drama. Nasce ainda mais o primeiro, todo mundo quer pegar. Fica em paz, isso é muito amor, só vai fazer bem para essa criança. Amor só faz bem. Amor, amor, está todo mundo amando, quer estar junto, uma maravilha. Imagina aquele monte de criança nascendo no deserto. Não tinha água encanada, não tinha banheiro, não tinha como ferver, esterilizar a água, não tinha termômetro para ver a temperatura adequada da água. Não tinha nada disso. Era peito e depois coalhada e mel. Entendeu? E tudo forte, robusto, maravilhoso. Não tinha fralda descartável, não tinha nada disso. Nada. E o poeirão do deserto, e os bebês lá, debaixo da nuvem, ou de noite debaixo da coluna de fogo. Uma maravilha. E esses é que entraram na terra prometida. Isso aí. Então, desculpas. Desculpas de cá, desculpa de lá. Desculpa a criança, desculpa, é meu marido que é assim. Não, não é seu marido, é você mesmo, é minha mulher, não é sua mulher também não. É o trabalho, que eu não sei o que, não é o trabalho. É que você não quer vir, não é mais sua prioridade. Ai, é que eu estou, sabe, papai não está bem, mamãe não está bem, não é a mamãe. Não é a mamãe não. Não é o papai não, é que Deus não é mais a prioridade da sua vida. É só uma desculpa. Só que você pode contar a desculpa que você quiser. É mamãe que não vai bem, papai que não está bem, é o bebê, é o trabalho. A desculpa é sua, o problema é seu. É a sua vida espiritual. É a sua vida espiritual. Nós precisamos ter a responsabilidade, a maturidade, a coragem de assumir responsabilidade pela nossa vida e pelo que está acontecendo na nossa vida. E vamos jogando em cima de alguém. Tem pais que não têm nenhum temor. Por que não está buscando a Deus? A culpa é da criança, a culpa é da criança. Você não vê que você está pesando, é uma maldição que você está lançando em cima do seu próprio filho? Porque ele, então, é o responsável por você não ter mais tempo para Deus? As pessoas, elas são, o diabo cega. E elas não têm mais visão da vida, do que é certo, da realidade. Elas ficam, o diabo, quando cega as pessoas, elas ficam estúpidas, insensatas. Elas falam bobagens. Naturalmente que a gente sabe que tem casos e casos, há situações que acontecem coisas que são extremas, mas a verdade é que o que normalmente acontece é que a pessoa perde o prazer pelas coisas espirituais e agora ela tem uma história, ela tem uma historinha que ela conta, ela tem um motivo, ela encontra um motivo. E uma desculpa é um motivo disfarçado de mentira. É uma mentira. Porque não é a verdade. Então, essa turma aqui foi arrumando uma desculpa atrás da outra. No final, o que eles ganharam? Eles não vão entrar mais.
nenhum mais vai participar do meu banquete. Vá atrás, vai lá, eu quero manco, cego, aleijado. Meus queridos, infelizmente, algumas pessoas, elas só aceitam o convite para o banquete, elas só se abrem para Deus na condição de aleijada, manca e cega. Parece que se tiver tudo bem, agora eu tenho condições de ter uma propriedade. Qual a minha prioridade? A propriedade. Eu tenho condição? Me casei. A prioridade agora é o casamento. Não, a prioridade, para o seu casamento dar certo, a prioridade tem que ser Deus. Para a sua família dar certo, a prioridade tem que ser Deus. Para o seu financeiro dar certo, a prioridade tem que ser Deus. Você pode ter comprou as juntas de bois, comprou a terra e tal, mas até para você manter isso aí, porque não basta comprar, tem que manter, não basta comprar uma casa, tem que ter condições para manter essa casa, não basta comprar um carro. Você sabe que não basta só a bênção de comprar um carro, tem que ter a bênção para manter o carro também. Então, quer dizer, você precisa de bênção o tempo todo, você precisa de Deus o tempo todo. Então, as pessoas, elas vão tirando Deus do seu lugar, e aí, agora eu tenho isso, então não preciso mais. Como assim? Coisa mais estúpida. Para você ter paz na sua vida, você precisa de Deus, ter comunhão com Deus, você ter alegria, você ter uma vida cuidada. E aí as pessoas vão colocam igual eles. Um colocou o casamento, outro colocou as juntas de bois, o outro colocou a terra. Cada um vai colocando uma coisa no lugar de Deus. E vão se perdendo. Só que aí nós temos que guardar essa frase. Nenhuma desculpa foi aceita. Nenhuma. Aqui, ó. Eles começaram a apresentar desculpas. As desculpas foram aceitas? Não, porque está aqui, ó, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. E está falando de salvação. Então, fora. Fora. Eu não sou prioridade, não sou prioridade. Esse é outro caso, que é João 5. As desculpas desse homem sabotaram a vida dele. Sabotaram a vida dele. Eu falei para você que as desculpas sabotam o destino da pessoa. Então, quando você lê isso aqui, você vê o perigo de se jogar a vida fora, perder a sua vida. Está aqui. Algum tempo depois, João 5, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Você vê que quando uma pessoa, quando não está dentro da pessoa, pode ter 10 entradas. Quando está, se tiver dentro dela, se não tiver uma entrada, ela arruma uma. Se tivesse uma só, teria passado, como muitos outros passaram. Mas tinha 5. Isso significa 5 oportunidades. 5 entradas. Quer dizer, tinha meio desse homem passar. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas e de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Então, é certo que tinha gente pior do que esse homem que nós vamos terminar a leitura aqui. É certo que tinha. É certo que, eu acredito totalmente nisso, que ali tinha pessoas numa condição muito pior. Gente que chegou numa situação pior e saiu. Mas esse homem, um dos que estavam ali, era paralítico, fazia 38 anos.
Você vê que esse homem teve fé para ir, mas não teve fé para viver o milagre. Ele estava ali no tanque de Betesda, mas em corpo. O espírito dele, a fé dele para ser curado, não estava. Ele teve fé para ir, mas não para entrar no tanque. E isso a gente vê muito acontecer. Às vezes a pessoa tem fé para vir para a igreja, mas ela não tem fé para receber a palavra, ela não tem fé para obedecer a palavra, ela não tem fé para fazer as escolhas que são necessárias. Quantas vezes eu vejo a pessoa tem fé para entrar num propósito, mas ela não crê realmente que aquilo pode acontecer na vida dela. Ela não tem fé. Porque ela está cheia dela mesma, ela está cheia de desculpas, porque olha aqui, ó, quando viu deitado, olha só a condição desse homem, ele era paralítico. Porque desculpas paralisam as pessoas, naturalmente que ele era um paralítico físico, mas ele era acima, a maior paralisia desse homem não era física. Esse homem era um homem aleijado na fé. A maior paralisia dele era a interna, ele era um homem paralítico internamente. A condição dele física era o reflexo daquilo que estava dentro dele. Porque não, a sua vida aqui fora é o resultado do que está dentro de você. Você nunca vai ter nada diferente daquilo que está dentro de você. Nunca. Se não muda dentro, não muda fora. Se não acontece dentro, não acontece fora. Se a sua mente não é renovada, se o seu interior não é mudado, se você não sofre uma renovação interna, você não sofre uma renovação externa. Nós temos que ter a capacidade do que eu tenho falado de aprender, desaprender e reaprender. Entender que essa forma de pensar não funciona, esse estilo de vida não funciona, essas escolhas que eu venho fazendo não têm funcionado. E assim, eu me habituei. Muitos realmente se habituaram a viver de um jeito. Mas agora eu tenho consciência, a partir do momento que eu trago a luz, a palavra de Deus, estava escuro, agora vem, a palavra de Deus, iluminou isso aqui, essa área da minha vida. Eu vi, veio a luz. Eu tomei consciência de como eu penso, como eu faço, o que acontece comigo. Antes eu era cego, mas agora eu vejo. Muitos aqui já foram cegos, mas agora conseguem ver. Deus não leva em consideração o tempo da sua ignorância. Mas a partir do momento que você toma consciência de uma coisa, agora então tudo passa a ser desculpas furadas. Eu era cego, mas agora eu vejo. Muitos até outro dia eram cegos mesmos. Eram cegos, não conseguiam ver. Não tinham visão nenhuma das coisas. Mas agora já receberam a palavra de forma que a palavra veio como um grande holofote ali, ó. Estava tudo escuro, mas agora iluminou. Trouxe a consciência. E a partir do momento que a palavra traz a consciência, porque tem que trazer a consciência, trouxe a consciência, daqui para frente é só desculpa se você não faz. Porque agora você sabe que você tem ajuda de Deus, você tem graça, você tem favor, você já sabe o que fazer, você sabe o que é errado, você sabe o que é certo, você sabe o que funciona, você sabe o que não funciona. Trouxe a consciência. E se você volta a cair naquele mesmo buraco e tem aquele mesmo comportamento, você fez isso conscientemente. Ah, bispo, aqui não é fácil. Meus queridos, aqui dá outra palavra, outra pregação. Vou guardar para outro dia.
Não é fácil. Não, eu fico às vezes pensando, né? Na verdade, o que é fácil? Você acha que é mais fácil se entregar a todos os sentimentos miseráveis? E se afundar a cada dia? Não assumir responsabilidade? Se amargar, se fechar? É esse o caminho? Brigar e bater porta, e se esconder, e fugir, e entrar num auto-isolamento induzido, e assim, se amargar com todo mundo. É esse o caminho? De verdade, será que, agora, ó, raciocinando, esse é o melhor caminho? Quando você pensa, você sabe que não é. Porque no final das contas, o que acontece? Esse homem, ele alimentava um vitimismo. Ele era uma vítima da situação, porque aqui, ó, quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Eu sei que a pergunta parece estranha para quem está assim, mas claro, uma pessoa está lá quase 40 anos no mesmo lugar, cabe você perguntar mesmo? Será que você quer mesmo que sua vida seja mudada? Você quer uma outra vida? Já que você está aí uma vida inteira do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, reagindo da mesma maneira, fazendo as mesmas escolhas, que tem mantido você no mesmo lugar. Você quer mesmo? A verdade é que às vezes a gente tem que chegar para a pessoa e perguntar: você tem certeza que você quer uma mudança na sua vida? Você tem certeza? Você tem certeza mesmo? Porque, às vezes, a sensação que a gente tem é que a pessoa fala da boca para fora: eu quero a minha vida mudada, mas lá dentro ela não quer. Porque o que ela está fazendo? O que eu comecei dizendo? Que o seu desejo de mudança tem que ser maior do que as suas desculpas. O seu desejo tem que ser maior. Você tem que se comprometer com a sua vida de verdade. Tem que haver um comprometimento. É preciso se posicionar, se libertar das desculpas e das muletas. Porque a verdade é que Deus não faz nada na nossa vida até começarmos a agir à altura da impossibilidade da nossa vida. Você precisa começar a agir à altura da impossibilidade da sua vida. Que foi o que Pedro fez. Eu mostrei para você. Ele agiu. Ele teve a ideia e ele agiu. E ele viveu o sobrenatural. Mas primeiro teve que partir dele. E tudo mais. Elias teve que enfrentar. E o Deus mandou fogo. Moisés teve que estender a vara. E o mar se abriu. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Essa foi a resposta de um homem que estava quase há 40 anos, 38 anos, no mesmo lugar. Você vê que ele havia se entregado internamente. Ele se entregou. Olha o tamanho da autopiedade, vitimismo. Olha só, ele alimentou isso. Sabe quando a pessoa, ela trabalha para atrair a pena das pessoas para ela? Quem perdeu com isso? Ele perdeu 38 anos da vida dele. Pelo amor de Jesus. Você quer que alguém tenha pena de você? Olhe para você. Ai, meu Deus, está doendo aqui. Olhem todos para mim. Por favor. Por fim, é você que vai arrasar com a sua vida. A Bíblia não fala que tinha alguém lá com ele, que tinha algum parente com ele. Se teve algum dia, ele estava sozinho.
Dá a sensação de que ele estava sozinho, de que ninguém aguentou o vitimismo dele. A autopiedade. Essa necessidade de chamar atenção. Tem gente que não sabe viver de outra maneira. Tem que chamar atenção, é de um jeito ou de outro, de forma insana, estúpida, com vitimismo. E sabe, é uma coisa absurda. Tenho pena de mim, o pior sentimento que alguém pode ter por outra é olhar para ela e ter pena dela. Todo ser humano tem que entender isso, não tem nada mais forte do que alguém olhar para você, se identificar com você, querer ser igual a você, porque você é forte, corajoso, destemido, não se curva diante de nada, não tem dorzinha, não tem nem dorzona, não tem problema, não tem nada, isso não vai parar, porque você tem foco, você tem objetivo na vida, você está comprometido com a sua vida. Você não quer que as pessoas olhem para você e tenham pena de você. Não, você quer que as pessoas admirem você. Queridos, às vezes alguma situação acontece comigo, eu não falo para a minha família. Tem coisas que às vezes acontecem, se eu tiver com alguma sensação, alguma coisa, só se aquilo escapar, passar, não falo, não quero. Eu quero estar na posição que Deus me chamou para estar. Eu acho a minha visão de vida e como eu aprendo na palavra de Deus. Deus me deu um espírito de coragem. E nós amamos pessoas, nós amamos, amor não é sentimento, amor é atitude, mas, naturalmente, que nós gostamos de estar com pessoas decididas, pessoas corajosas, pessoas seguras, pessoas que estão sempre de bom humor. Se eu perguntar para você, você quer conviver com uma pessoa instável, não tem nada pior. Não tem nada pior do que você conviver com alguém instável, volúvel, oscilante. A Bíblia fala no Salmo 119, eu odeio os inconstantes. Uma pessoa que é fogo de palha em tudo começa numa intensidade, daqui a pouco já parou com tudo. Hoje quer, amanhã não quer. É muito difícil lidar com gente assim. Isso é um roubo. A Bíblia fala que não pense tal pessoa que vai receber alguma coisa do Senhor. Por quê? Por que você não... Senhor, por que eu não vou receber nada? Porque você é instável. Você não sabe o que você quer. Uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra. Um dia você ama Jesus, outro dia você já não ama. Você começa, mas para... Às vezes você olha para a vida de algumas pessoas, é assim, um monte de coisas começadas e não terminadas, cursos que foram começados e não terminados, relacionamentos, um monte de coisas. Ela tem um humor de manhã, um humor à tarde, eu não. Não. De jeito nenhum. Displicente, negligente. Eu vou amar todas as pessoas. Agora, jamais quero me relacionar. Amo e vou ajudar todas as pessoas. Agora, me relacionar. Ou trabalhar comigo, perto de mim. Uma pessoa que é volúvel, instável, inconstante. Não quero. Não quero. Tem coisas que você... Tem situações na vida, às vezes, se você tem... Às vezes tem um filho, tem um cônjuge, você vai orar, mas ao mesmo tempo, se você tem um cônjuge que é assim, um cônjuge que é assim, o que você vai fazer? Deixa lá. Não caia na pilha dele. Um filho, a mesma coisa. Amor, te amo.
Mas o seguinte, fica aí com o seu mau humor sozinho. Não quero o seu mau humor. Não vou pegar. Quando não quer, dois não brigam. Dois não vão brigar. Então não quero, fica aí. Você quer assim? Você está estragando com sua vida. O dia que você acordar, você pode ter perdido muitos anos. Está aqui, 38 anos esse homem perdeu. Desculpinha, vitimismo, autopiedade, coitadinho de mim, coitadinha de mim, olha a minha vida. Temos que parar, ninguém me ama, ninguém me quer, minha vida não anda, Deus não fez, Deus não faz, olha aqui, olha aquilo, não sei o quê. É a vida desse homem. Enquanto não muda dentro, vai embora. Mais um ano, mais 2, 3. Gente, quem tem 38 anos aqui? Uma pessoa, 2 pessoas. Já parou para pensar? Sua vida. Quem tem 30 anos, hein? 30 anos. É muita coisa, não é? 38. Deitado. Diante do tanque de Betesda. Com 5 entradas. Vendo gente entrar e sair. Pior do que ele, muitas vezes. Vivendo seus milagres. E ele lá. Ninguém me ajuda. Ninguém me põe lá. E quando eu tento, alguém passa na minha frente. Ninguém me ajuda. Oh, meu Deus, oh, vida. Deu certo para todo mundo, dá para mim que não dá, meu Pai. Oh, Senhor. Todo mundo vence, eu não venço. Ah, Senhor, coitadinho de mim. Peninha de mim. Ninguém me ajuda. Você quer ser curado? Ninguém me ajuda. Ninguém. E sempre tem alguém que passa na minha frente. Mais um ano. Mais 2. E 3. E 4. E 5. E 6. E 7. 8. Ninguém me ajuda. Você não viu que isso não vai funcionar? 9. Tem sempre alguém que passa na minha frente. 10. Ele sabotou a vida dele. Ele sabotou. Isso aqui não funciona. A Bíblia está mostrando, e tem alguém aqui que é a voz da experiência. A gente lida com pessoas uma vida. Você quer parar a sua vida, você quer estagnar, você quer sabotar o seu destino? Alimenta vitimismo, autopiedade, fica lambendo feridas, com pena de você. Ele estava no tanque, ou seja, eu estou na igreja, com todas as oportunidades de viver meus milagres. Mas eu estou aqui, deitada. Eu estou deitado, paralítico na fé, paralítico emocionalmente, paralítico espiritualmente. Desculpas. Ninguém me ajuda. Quer dizer que eu não fui curado por 38 anos porque ninguém me ajudou? Eu estou há 38 anos aqui porque sempre tem alguém que passa na minha frente? Conta outra, gente. Porque ele era um incrédulo, na verdade. Ele se sentia uma vítima, um coitado. Ele estava lá, mas ele não acreditava na cura dele. Ele estava lá, ele estava no tanque.
tanque. Ele tinha 5 entradas, mas ele não acreditava. A palavra está sendo pregada, mas muitos não creem na palavra. Não recebem a palavra. A boca fala do que está cheio o coração. Porque quando a palavra entra, o seu discurso muda. Você não é mais uma vítima dos problemas, do diabo, do mundo. Você agora pegou as rédeas da vida. Você tem poder. Você consegue reagir. Você não é mais um coitado. Você pode ter sido um coitado uma vida inteira. Quando você recebe a presença de Deus e uma fé viva jorrando em você, você não é mais coitado, uma vítima. Você é responsável. Você tem o poder. Você crê no que está sendo pregado e você se posiciona. Senhor, eu vim, eu estou aqui, grande coisa. Porque às vezes as pessoas querem, eu estou na igreja, eu fiz a proposta. Você tem que acreditar. Isso tem que entrar. Não é um ritual de ali fazer um negócio ou outro. Eu tenho que crer. Quando eu me unjo, não é um ritual da minha vida mecânico que eu estou acostumado. Como um amuleto, eu creio no que eu estou fazendo. Eu tenho fé nisso. Porque o que vai mudar a minha vida é uma fé viva em ação. O que muda a minha vida é uma fé viva em ação. Eu creio no que eu estou aprendendo. E para de ser uma vítima da vida, da sociedade, da família, do diabo. Uma vítima, eu sou uma vítima. Não, você não é vítima. Você foi lavado e remido no sangue de Jesus. Coisas acontecem o tempo todo, mas Deus tem te preservado, tem cuidado de você. Agora, o vitimismo, as desculpas, vão sabotar a sua vida, o seu destino. E você vai lá. Mas por que Deus não faz? Está lá. 38 anos no lugar onde muitas pessoas, era um lugar já propício para isso, onde as pessoas estavam lá continuamente, ali, costumava ficar, estava ali um grande número só de gente inválida. Está aqui escrito, só tinha inválido lá. Só que as pessoas chegavam inválidas e saíam. A Bíblia não diz que tinha mais alguém na condição dele. Ele estava 38 anos. Mas por quê? Quando Jesus perguntou, a boca fala do que está cheio o coração. Você quer ser curado? Ninguém me ajuda. Tem sempre alguém que passa na minha frente. Oh, meu Pai. Eu penso que o Senhor ali, naquele momento, é a misericórdia mesmo. Porque qualquer pessoa ia parar e pensar assim, eu não acredito que você falou isso. Rapaz, você é muito burro. O que é isso? Você fica 38 anos aqui, eu te pergunto se você quer ser curado, você vira para mim e diz que ninguém te ajuda. E que sempre tem alguém que passa na sua frente. É isso? Por que ele falou isso? Por que foi o que saiu? Porque é o que ele pensava e remoía dia e noite. Ele acreditava, não na palavra, ele acreditava que o motivo dele não ser curado é porque ninguém ajudava e só ajuda de alguém. Ele acreditava que o fato das pessoas estarem sempre passando e indo, mas não é que elas passavam na frente dele, é que ele não se movia.
O desejo de ser curado, o desejo de viver um milagre, era menor que as suas desculpas. Tinha muita coisa lá dentro, ele estava cheio dele, cheio de desculpas, precisava se esvaziar, precisava crer, não basta estar no tanque de Betesda, você precisa crer. Não basta estar na igreja, você precisa crer no que você está recebendo. E você prova que você não crê quando você tem uma atitude incrédula, infantil, imatura. Você pensa tudo que o diabo quer que você pense, você sente tudo que ele quer que você sinta, você faz exatamente o que ele quer que você faça. Você se joga lá. Você quer ser curado? Disse o paralítico. Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Jesus virou de uma vez para ele e disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Foi a resposta de Jesus para ele. Jesus não amaciou nada disso, levante-se. Levante-se. Essa foi a palavra dele. Carrega o que te carregou a vida inteira. Domina o que te dominou a vida inteira. Levante-se agora. Diante daquilo que te coloca para baixo na vida. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Essa foi a resposta. Domina o que tem te dominado. Carrega o que te carregou uma vida inteira. Assuma o controle. Levante-se diante daquilo que te coloca aí para baixo na vida. Levante-se diante daquilo que te coloca para baixo. Levante-se! Levante-se. É o que está escrito aqui. Foi Jesus que falou. Quando você estiver disposto a fazer a sua parte, Deus vai fazer a dele. Porque o que é natural é da nossa alçada. A resposta para ele, quando ele deu quando ele deu essa resposta para Jesus, o que voltou foi, levante-se, pega a sua maca e ande. Não tem mimimi, chororô, ladainha. Eu te entendo, rapaz. Não, eu te entendo. Chora aqui. Levanta, pega essa tua maca e vai embora. Sai daqui, rapaz. Pega a tua maca, levanta. Tem uma atitude. Uma atitude diferente. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. E aí vem outra história aí para frente. Que eu não vou gastar hoje tempo nisso, mas que a religião se pegou nisso. Porque é só isso que a religião faz. Pegar pelo em ovo. Procurar pelo em ovo. Fazer chifre na cabeça de cavalo e fazer tempestade em copo d'água. A verdadeira fé é que muda a vida da gente. A verdadeira fé, quando você crê de verdade. Então, assim, desculpas vão sabotar o seu destino, a sua vida. E aí entra ano, sai ano, e por que todo mundo, tem gente que entrou aqui, e foi curado, foi abençoado, deu certo para ele, isso, aquilo, por que não deu para mim? Está aqui. Queridos, às vezes a gente olha a vida de uma pessoa que não está andando, ser do lado de fora, você se comove, você, sabe, não é, você entra na oração com ela para buscar, e às vezes não há meio daquilo se resolver. Mas Deus conhece o interior das pessoas. E eu, com a minha experiência com Deus e pessoas, eu sei, Deus está sempre certo. Deus está sempre certo, naturalmente, que Ele está sempre certo. Sendo assim, aconteça o que for, se não aconteceu,
o que aquela pessoa diz que tanto queria, a culpa não é de Deus. A culpa nunca é de Deus. A falha nunca está em Deus. Deus não é o responsável por aquilo não estar fluindo. Deus não era culpado do rapaz ter ficado. Ele não era o culpado do rapaz ter ficado lá 38 anos. O anjo vinha, agitava as águas, e quem cria e passava por uma das entradas era curado. Mas ele só estava lá, eu vou repetir, ele só estava lá deitado. Só. Paralítico, mental, emocional, espiritual. E quando foi feita a pergunta para ele, após 38 anos, no mesmo lugar, se ele queria realmente ser curado, ele não assumiu responsabilidade pela vida dele, pela situação dele, ele culpou a falta de ajuda e o motivo de pessoas passarem, não ter ajuda e gente passar na frente dele. E a gente sabe que nunca, jamais, isso é um problema para alguém vencer. Não é e nunca será. Não é um problema ninguém precisa te ajudar. Ninguém. Quando uma pessoa vira e fala assim, aqui a gente liga, manda carta, mensagem e tal. Mas pode acontecer de gente ainda apresentar, então, não me ligaram, não me fizeram a visita, não fizeram isso e aquilo. Porque eu fiquei chateada, eu me decepcionei com a igreja, isso e aquilo. Desculpa. Você vai no mercado aí direto, eles ligam para você? Só se seu cheque voltar, meu filho. Aí vai ligar. E você deixa de ir lá? Não, você vai. Você vai em muitos lugares que ninguém te liga. E você não deixa de voltar lá. Você foi lá outro dia na pizzaria, eles te ligaram no outro dia, 2 dias depois, 15 dias depois. Quantas ligações você recebeu da pizzaria? Você voltou lá? Não, você voltou lá. Conversa fiada. Conversa. As pessoas inventam histórias. Desculpas. Me decepcionei. Coisa nenhuma. Quando você ama Jesus, você está olhando para Jesus. Não fizeram isso aqui. Quando você ama Jesus, você está olhando para Jesus. É que as pessoas têm que arrumar um bode expiatório. Tem que arrumar um culpado. Elas são hipócritas e elas, ao invés de elas dizerem a verdade, eu quero um mundão. Eu quero voltar para a minha vidinha lá. Eu quero não sei o quê. Eu não estou afim. Eu não quero mais. Elas dizem, me decepcionei. Decepcionou? Desculpa. Você decepcionou. E Jesus? Jesus não decepciona. Olha para ele, olha para a cruz. Olha para a cruz. Queridos, o sujeito pode olha, no início da minha fé, aconteceu um caso, logo no início, de um pastor cair lá em adultério, com na época, acho que era a esposa de um diácono, acho que é isso, aquilo. E era um de cá e outro de lá. Eu me lembro, tão assim, isso é tão forte para mim. Eu me lembro de uma firmeza interna, de Deus colocar dentro de mim uma firmeza interna, que eu tinha que ficar onde eu estava, quieta, e olhar para Ele. Para Ele. E claro que Ele queria que eu fizesse isso, até porque se eu fizesse uma bobagem,
Ele queria que eu tivesse ficado lá, para que eu tivesse um testemunho de vida como eu tenho hoje, a vida toda. Era um propósito, eu não estou dizendo que há situações sim, que você está na cara, que aquilo ali está sendo uma maldição na sua vida. Agora, a gente tem que ouvir a Deus e não as nossas emoções. E naquele momento, eu ouvi a Deus, e Deus me colocou na posição, logo eles trocaram, mandaram um outro pastor, e a vida continuou, e eu continuei focada buscando a Deus, como eu queria, como eu precisava, na verdade, e precisava muito. E assim, gente dentro da igreja, todo lugar, é uma fofoca, é uma coisinha, é não sei o quê. Eu estava lá, focada em Deus. Até porque eu tinha muitas situações na minha vida que precisavam ser resolvidas, e eu não tinha, seria uma insanidade da minha parte perder tempo com bobagens. Eu tinha um filho doente, eu tinha situações que precisavam ser mudadas na minha vida, e eu estava lá focada no que eu queria vencer. Então eu digo para você, com experiência própria, quando você quer vencer, nada do que está acontecendo ao redor vai ser um problema. Quando você ama a Deus de verdade, você está olhando para Deus, e o resto é o resto, sabe? O resto é o resto. Não tem importância. O fulano fez não sei o que, sei lá o que fulano fez, o problema dele. Na igreja tem o joio e o trigo. E Jesus falou que não dá para tirar o joio, que você arranca o trigo também. Então o que você faz? Você tem maturidade. Maturidade. Dentro das igrejas, algumas das piores pessoas do mundo estão dentro de igrejas. Gente pior do que mundano. Está dentro de igrejas. Cabe cada crente ter maturidade para cuidar da sua fé. E perceber quando algo não testifica e afastar. Põe limite. Põe limite. Isso eu aprendi cedo. A botar limite. Quando via gente com fofoca, não quero saber. Tem muita coisa para cuidar. Não quero saber. Não quero saber. Então, assim, você tem o que você tolera. Se as pessoas estão invadindo a sua vida, é porque você está deixando. Se tem coisas acontecendo, é porque você abriu demais. Se você abriu a porta, você pode fechar. Cabe a você. Você tem o espírito de coragem, dizer, não quero ouvir, não quero saber, cuida da sua vida. E ponto final. Alguém quer emitir uma opinião? Se está tudo bem para você e tal. Agora, se você não está interessado naquilo, diga, escuta, me desculpe, mas não estou interessado na sua opinião. Põe limite. Limite. Somos nós que colocamos. Isso no trabalho, na família, na igreja. Tem pessoas que não têm noção? Tem. Que são insensatas, invasivas? Tem. O que você faz? Põe no lugar. A gente eu que estou à frente de muitas pessoas, na parte interna, você tem situações N. Na vida, em geral, você tem dentro de casa, às vezes dentro da família. Tem situações para serem ajustadas. E o que cabe? Como um crente procede diante de situações? Tem maturidade, acerta, equilibra, organiza, fala não. E segue a vida. Mas ainda aí eu caio naquela outra coisa, naquela outra desculpinha. Eu não quero chatear. Desculpa. O mesmo que fala eu não quero chatear, é o mesmo que está falando nas costas, é o mesmo
que daqui a pouco tem uma atitude imatura em relação à fé dele. Deixa Jesus por causa de alguma coisa. Quando uma pessoa abandona Cristo, seja sei lá o que, não importa o motivo, ela não conheceu a Cristo, ela não ama Cristo, porque quem ama Cristo, quem conhece a Cristo, pode acontecer o que for, ele sabe quem ele é em Cristo, ele sabe quem é Jesus Cristo, ele sabe o que ele quer para a vida dele, e jamais na vida ele vai se afastar da fé, do propósito, do lugar onde ele foi plantado por causa de alguma coisa. Jamais, não existe essa. Então quando isso acontece, desculpa, e mais desculpa. Mas Deus não aceita desculpas. As consequências vão vir. Então, se nós queremos uma vida fora do comum, nós precisamos eliminar as desculpas. Nós precisamos agir com coragem, com maturidade. Abandonar, chega, joga fora vitimismo, autopiedade, pena de si mesmo, atrair a atenção dos outros. Nós precisamos disso. Não precisamos disso. Ninguém é responsável pelo que você sente, nem você é responsável pelo que os outros sentem. Definitivamente, cada crente tem que entender isso. Você é responsável pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, pelo que você fala, pelo que você faz, pelas suas escolhas, pelas suas atitudes, pelas suas decisões, pela sua fé. Você é responsável pela sua fé. Ninguém é responsável pela sua fé. Você é responsável pela sua vida. Ainda que você não queira assumir responsabilidade, a Bíblia deixa claro, você é responsável pela sua vida. Você tem livre arbítrio para escolher o que vai pensar, o que vai sentir, o que vai alimentar, o que vai falar, para onde vai, que escolha vai tomar, o que vai ouvir, o que vai, para onde vai olhar. Você escolhe continuar ouvindo o que não deve, vendo o que não deve, falando o que não deve, pensando, remoendo. Você escolhe continuar alimentando incredulidade, autopiedade, alimentando o passado. Você escolhe. Você quer ser curado? Ah, Senhor, ninguém me ajuda. E sempre tem alguém que passa na minha frente. Levanta! Pega a tua maca e anda. Vamos nos colocar de pé e coloque a mão no seu coração. Vamos lá. A palavra nos coloca de pé. Fala comigo. Haja no nível do impossível. Nós precisamos agir no nível do impossível. Então, eu quero viver o impossível, então eu preciso agir. Deus sempre vai requerer uma ação natural para que Ele ative um milagre que é sobrenatural. Lembre-se, dar as voltas ao redor da muralha foi com Josué e o povo. Fazer as muralhas caírem foi com Deus. Correr atrás das vasilhas foi com a viúva. Jorrar o azeite foi com Deus. Pessoas que são boas em arrumar desculpas não são boas em nada, querido. Nada mais. Muletas. Desculpas são muletas que paralisam a vida. Desculpas transformam vidas em paralíticos espirituais, emocionais e, consequentemente, sem vitória. Deus vai fazer na vida de quem o desejo for maior que as desculpas. Não é por acaso que o exemplo que Jesus usou para uma vida que não anda é de paralítico. Nos tornamos paralíticos na vida quando as nossas desculpas sabotam o nosso destino. E eu tenho visto as desculpas sabotarem o destino de muita gente.
falta de tempo. É a desculpa de quem perde tempo por falta de prioridade, porque não dá prioridade a Deus. As desculpas desse homem sabotaram a vida dele. Eu vivo dizendo que ninguém pode estar mais comprometido com a sua vida do que você mesmo. Decisões precisam ser tomadas aqui. Domingo nós entramos nos meus projetos de conquistas para 2019. Essa é uma oportunidade. São 5 entradas. É uma oportunidade. Nós vamos pegar essa oportunidade, e se nós pegarmos essa oportunidade, nós vamos ficar só deitados ali, esperando que alguém nos ajude, nos coloque lá, ou alivie, não passando na nossa frente? Ou nós vamos crer? Primeiro tem que acontecer dentro de nós. Aquele homem teve fé para ir para o tanque de Betesda, mas ele não teve fé para ser curado, para entrar no tanque. Por favor, em nome de Jesus, essa palavra tem que entrar, tem que abrir o seu entendimento. Decisões precisam ser tomadas aqui. Deus está nos chamando para um outro nível, para vivermos de forma excelente, não miserável, porque uma pessoa que vive arrumando desculpas e desculpas e desculpas, não vai a lugar nenhum. Em nome de Jesus. Fala com Deus agora. Toma uma posição diante de Deus. Decida que não vai mais ser assim. Decida que você vai viver como Deus chamou para viver. Não vai mais ser assim. Você não quer mais isso para a sua vida. É a sua vida. Eu quero firmar isso mais uma vez. É a sua vida. Você não está estragando com a vida do seu vizinho, com a vida de quem está do seu lado. Você está estragando com a sua. O paralítico ficou 38 anos lá. Quem perdeu 38 anos da vida não foi o sujeito que estava do lado. Foi ele. É isso que parece que às vezes as pessoas não pensam. As suas decisões vão afetar a sua vida. As suas escolhas vão afetar a sua vida. Você está travando a sua vida. E no final das contas, quem pode te dar de volta 38 anos perdidos? Quem pode dar de volta o que você jogou fora? Sim, Deus faz. Ele nos abençoa, Mas querido, 38 anos deitado, no mesmo lugar, onde todo dia milagres estão acontecendo, ou continuamente milagres estão acontecendo. E só não acontece comigo? Não é que não acontece com você, acontece com você também. Acontece que para as coisas acontecerem, é um agir individual. Eu tenho que crer. Eu tenho que colocar a minha força no lugar certo. O maior inimigo dos cristãos são as emoções. Porque as pessoas, ao invés de andarem por fé, andam por sentimentos. E aí elas se sentem quase que no direito de se renderem a tudo que elas estão sentindo e se entregarem a tudo que elas estão sentindo, como se aquilo fosse fazer algum bem a elas.
Não, isso vai só escravizar você e manter você num lugar que com certeza você não quer estar. Aquele homem não queria estar lá por 38 anos, mas ao mesmo tempo é como se ele quisesse. Porque não adianta só eu dizer, eu não quero isso e eu quero isso. Eu tenho que crer e eu tenho que agir de acordo com aquilo que eu falo que eu quero tanto. Eu tenho que tirar a pedra. Eu tenho que agir aqui no nível do impossível. Daquilo que eu digo que eu quero tanto. Eu quero que você guarde isso. Deus não faz nada na nossa vida até começarmos a agir à altura da impossibilidade que está diante de nós. Você tem que agir à altura. Não como uma vítima da impossibilidade, não como uma vítima do problema, mas como alguém que pode enfrentar o problema. Qual era o problema daqueles homens que estavam lá no barco? Era a tempestade. Jesus estava andando sobre o problema. E quando Pedro viu Jesus andando sobre o que estava assustando eles, ele teve a ideia, ele quis aquilo. Então, ele agiu à altura daquilo que era um problema impossível, uma tempestade que tinha o poder de matá-los. Você está entendendo, não é? Ó Espírito Santo, eu agradeço demais por essa reunião e peço que o Senhor continue falando, tocando, revelando. Continue, Senhor. Fala profundamente. Toca profundamente. Eu repreendo o vitimismo, a autopiedade, essa cegueira, essa escravidão, esse vício das desculpas que tem virado muleta na vida dessa pessoa. Eu repreendo em nome de Jesus a incredulidade, negativismo, pessimismo, depressão, angústia, amargura. Eu repreendo em nome de Jesus esse sentimentalismo, essa pessoa que vive remoendo o passado e dores e o que não aconteceu e aconteceu. Eu repreendo esse peso, essa opressão em nome de Jesus, e ordena ela livre, dominada por uma fé viva, corajosa, que ela seja completamente livre, que ela receba poder para se levantar, que ela se levante agora, pegue a maca e ande, levante-se agora, em nome de Jesus, levante-se no Espírito, pega a tua maca e anda, pega essa situação e siga, haja à altura da impossibilidade, haja no nível do impossível, em nome de Jesus. Que cada um seja cheio de poder e de autoridade agora, e que cada pessoa saia daqui pronta para viver uma outra realidade e obter um outro resultado. Seja curado, tenha sua alma curada, o seu emocional curado, a sua fé sarada, o seu interior completamente sarado. Seja livre em nome de Jesus. Se levante fisicamente, endireite e diga para você mesmo: estou me levantando no Espírito para viver a glória de Deus. Eu vou agir no nível da impossibilidade que está diante de mim. Em nome de Jesus, eu vou agir no nível do impossível. Em nome de Jesus, eu posso, eu tenho poder para isso, autoridade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.